Olá, boa tarde, bem-vindo ao Covid-19 Palavra Pública, o programa de antena aberta e no qual diariamente nos propomos a esclarecer os açorianos sobre o impacto e também sobre as medidas tomadas a propósito desta pandemia que está a afetar a região, o país e também o mundo. Hoje vamos abordar os impactos económicos do novo coronavírus nas empresas e quais as medidas implementadas para apoiar o tecido empresarial regional, que se vê a braços com inúmeras dificuldades perante este inimigo invisível e sanitário. As medidas do estado de emergência implicaram o encerramento de muitos estabelecimentos comerciais, unidades de alojamento, diversão noturna, animação turística, entre outros setores afetados. Covid-19, qual o impacto na economia? É a pergunta que colocamos esta tarde aos espectadores da RTP Açores e também aos ouvintes da Antena 1. Esta é uma janela de oportunidade para os empresários, e não só, de colocarem questões e também de esclarecerem muitas das dúvidas que persistem nos dias de hoje. Coloque-nos, por isso, as suas questões para o 296 20 27 67. E convidamos precisamente para o programa de hoje Nuno Raposo, advogado, que exerce também funções ligadas ao mundo empresarial. Muito boa tarde, Nuno Raposo, bem-vindo ao Covid-19 Palavra Pública. Vamos abordar aqui a questão do mundo empresarial e muitos são os empresários que neste momento colocam esta questão: como é que vamos sobreviver? Até porque o fim do mês de março aproxima-se, muitos já têm portas fechadas há alguns dias. Esta é uma questão pertinente: como é que vamos pagar os salários aos empresários? Nessa proximidade que tem também com o setor empresarial, qual é o sentimento neste momento? Boa tarde a todos que nos estão a ver e ouvir. De facto, o sentimento neste momento é de grande confusão, de pânico. As pessoas estão em pânico porque, sobretudo, enfim, em primeiro lugar, por aquilo que se está a passar, que é inédito. Nós não temos memória de uma situação idêntica. Temos vindo a falar muito nos últimos dias da questão no plano da saúde, mas há, de facto, uma situação que tem que ser acautelada desde o início, que é a questão que tem que ver com a economia. Já se nota, é certo, da parte do Governo da República e do Governo Regional, uma preocupação muito grande em relação a isso, e eu penso que é sobre isso que o programa de hoje trata. E, dizia eu, há de facto um sentimento de pânico entre os empresários que resulta desde logo de uma enorme confusão que existe e que é compreensível, dada em primeiro lugar a quantidade enorme de medidas que são anunciadas todos os dias. Eu tenho a nota que desde 9 de março são anunciadas medidas e quer pelo Governo da República, quer pelo Governo Regional, quer também pelos municípios. Também esta semana passada a União Europeia, através da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu, também anunciaram medidas e, portanto, nós, se fizermos o exercício de nos colocarmos na pele do empresário, ele tem compreensivelmente uma situação, um sentimento de confusão, no mínimo. Mas essas dúvidas estão também relacionadas às vezes com a própria legibilidade das medidas aplicadas? Resulta de muita coisa. Resulta, em primeiro lugar, desta quantidade enorme de informação que está a ser diariamente debitada por intermédio dos órgãos de comunicação social, pelas redes sociais, também pela circunstância de umas medidas muitas vezes revogarem outras que foram publicadas na semana anterior. Temos o caso do layoff simplificado, que podemos falar daqui a pouco. Também resultam também de umas complementarem outras que já foram anunciadas na semana anterior. As regionais, temos algumas que complementam, que acrescentam às medidas nacionais e, portanto, não é fácil estabilizarmos a informação e termos a noção exata, concreta, do que é que os empresários têm direito. E depois há o problema que era expectável, porque, volto a dizer, ninguém estava preparado para isto, que é a capacidade de pôr em prática, e este para mim é o aspecto mais importante, porque é aquele que ainda está em falta na prática, que é a capacidade de todos nós metermos em prática, de executarmos essas medidas, ou seja, aquilo que se tem dito, do dinheiro chegar às empresas. Porque, como dizia bem há pouco na introdução que fez, nós temos um problema muito próximo, que é o problema do pagamento dos vencimentos do mês de março,
As empresas, muitas fecham a 25, portanto, e pagam até dia 30, e, portanto, para não estarem em falta, e os empresários não querem estar em falta, eles estão muito preocupados porque hoje portanto, já estamos na última semana antes do final do mês. É certo que é segunda-feira, mas é preciso uma conjugação muito forte de esforços para que consigamos ter estas medidas, todas que são muito boas, no fundo, que elas possam chegar às empresas. Mas algumas empresas poderão já pôr em causa o pagamento dos salários já neste mês de março? Vamos lá ver. É preciso perceber que este mês de março foi um mês péssimo para as empresas. Que o caso da restauração, que é o caso, se calhar, mais emblemático e mais fácil das pessoas perceberem, a restauração, portanto, desde o início do mês, que tem tido uma quebra abrupta nas vendas. E, portanto, os empresários da restauração não têm, neste momento, tesouraria para fazer face ao pagamento dos vencimentos. Alguns poderão ter uma certa almofada financeira, é certo, mas a maior parte deles não tem. Houve uma medida muito importante, que é uma destas várias que estão em vigor, que foi a suspensão do dever de pagamento das contribuições sociais. Que é menos um encargo ao final do mês. Exatamente, que foi na sexta-feira passada, dia 20 de março. É até o dia 20 de cada mês que se paga a taxa social do mês anterior. E eu sei de muitas empresas que não o fizeram, não porque tenham prazer nisso, mas porque não puderam, e essa já foi uma grande ajuda. Ela não está... dizia eu, mas há outras, e a maior de todas é exatamente aquela que tem que ver com o pagamento do vencimento, que é, digamos assim, um dos encargos principais e mais pesados na estrutura de custos fixos de uma empresa. Doutor, também, Nuno Raposo, a nível nacional foram avançadas linhas de crédito para apoiar as empresas, com esta premissa de que não pode haver despedimentos, pelo menos até ao final do ano. Esta pode ser uma garantia válida, sobretudo para as microempresas, que se já estão em dificuldades, mesmo acedendo a estas linhas de crédito, terão que ter esse compromisso de salvaguardar o emprego. Poderá também, por aí, afastar algumas empresas de se candidatarem a este apoio? Eu antes disso gostava de dizer o seguinte, porque houve também uma confusão sobre o espírito que está por trás do estado de emergência que foi decretado na semana passada. O objetivo é o de usar essa figura jurídica, que é uma figura de facto muito forte e que foi usada pela primeira vez desde a Constituição de 76, e que tem que ver exatamente com isto, que é a preocupação que o Estado tem, e no caso o Governo e o Presidente da República, de usá-la não para reduzir a atividade económica, mas antes, pelo contrário, garantir que ela se mantenha tanto quanto possível. Portanto, o espírito que está por trás destas medidas todas é o de manter a economia o menos mal possível, porque é certo, e ninguém duvida disso, que os danos serão muito significativos. Aliás, na sexta-feira já se falava em 8,5% de redução do PIB deste ano de 2020, que é um número muito significativo. Eu penso que no tempo da Troika nós tivemos uma redução dessa ordem de grandeza, mas em 3 anos. Portanto, essa redução vai se verificar agora apenas num ano. O pico é muito mais acentuado. Já vamos também continuar a fazer esta reflexão. Vamos também dar oportunidade a alguns açorianos de poderem aqui colocar as suas questões. Temos connosco esta tarde também o Manuel Félix, que nos ouve de São Miguel. Muito boa tarde. Qual é a questão que tem para nos colocar, Manuel Félix? Boa tarde, senhora. Boa tarde, RTP, e agradeço pelo vosso programa, que é transmitir para as pessoas a informação atualmente, que acho muito bem. A minha pergunta era a seguinte. Minha esposa é empresária na secção de turismo como é, rural, turismo... De alojamento local. Alojamento local, exatamente, desculpe lá. E queria fazer aí a pergunta sobre qual é a ajuda que nós podemos ter de governo, visto que ponto que temos uma quebra a 100% praticamente, todas as pessoas estão a desistir, todos os turistas estão a desistir dos alojamentos, portanto, será que temos direito a alguma ajuda ou não? Era essa a minha pergunta e agradeço desde já. Muito obrigada, Manuel Félix. Já vamos responder também, dar-lhe uma resposta. Antes disso, vamos ouvir também a questão da Maria Manuel, que nos ouve na Ilha Terceira. Muito boa tarde, seja bem-vinda.
Boa tarde, senhora. Eu trabalho no lar de Caridade e é possível uma pessoa ter uma máscara para 2 dias. A mesma máscara temos que usar 2 dias. O governo saberá que a gente teve a trabalhar nestas condições. Boa tarde e obrigada. Muito obrigada, Maria Manuela. Embora estamos aqui com este foco nas empresas, essa é uma questão que podemos também tentar responder, mas embora esteja aqui relacionada com a vertente médica. Mas em relação à primeira questão, Nuno Raposo, do Manuel Félix, de facto o alojamento local, o setor do turismo no geral, é dos mais penalizados neste momento, não só nos Açores, em Portugal, mas também no mundo. Como é que se poderão estas empresas, que são muitas delas microempresas, suportar financeiramente neste tempo, nesta época? Ora bem, enfim, é inevitável que essas empresas e esses estabelecimentos tenham que encerrar e, de facto, assim tem acontecido. Aliás, se eles estivessem abertos ao público, o mais certo é que eles tivessem poucos clientes, ou praticamente nenhuns. Tenho tido notícia de alguns terem alguns clientes, alguns hotéis e estabelecimentos de alojamento local. Muitos deles resultam ou são clientes que estão obrigados a cumprir a quarentena, portanto, não regressaram ainda aos países de origem porque estão obrigados a cumprir esse período de quarentena, mas é sobretudo nesses casos, e o exemplo dos hotéis ou da hotelaria é um bom exemplo, daquelas medidas que foram então decretadas pelo Governo, quer o Governo da República, quer o Governo Regional, que ainda na semana passada, penso que na quinta-feira, através do Vice-Presidente, anunciou medidas complementares, portanto são medidas que acrescentam e não se substituem às medidas do continente, portanto são medidas que, para além daquelas que já têm direito nos termos da legislação nacional, as empresas na região, por via dessas novas medidas regionais, passam a ter também direito a essas medidas. Eu não percebi se a pessoa que falava se era empresário ou se era funcionário. A esposa é que era a empresária desse alojamento local e que estavam com 100% de quebras, evidentemente não existindo reservas agora. São sobretudo empresas muito pequenas, neste caso até do núcleo familiar também muito restrito. Exatamente. A penalização é mais visível, sobretudo agora neste primeiro mês? Exatamente. Para as pessoas perceberem, e certamente que os empresários perceberão, o grande drama e a grande agonia ou o pânico das empresas neste momento é que se defrontam com uma estrutura de custos fixos que não podem fazer face ou que não podem deixar de as cumprir e, no entanto, não têm receitas. Para darmos um exemplo simples, um hotel tem o custo fixo dos ordenados, dos vencimentos, dos fornecedores até com alguma ginástica pode suspender alguns fornecimentos, mas tem sobretudo o custo dos funcionários. Por outro lado, deixou de ter as receitas dos hóspedes, não é? Que todos os dias, portanto, pagavam esse serviço. E para fazer face a isso, e por isso, e muito bem, o Governo tem, portanto, decretou um conjunto grande de medidas, se calhar podíamos fazer, porque são várias, portanto, não há nenhuma aqui que se aplique especificamente portanto, ao caso em concreto. Mas é importante referir a algumas delas até para os perceberem há medidas, por exemplo, beneficiar. Sim, há medidas, por exemplo, fiscais, e começaria por falar nessas, por exemplo, nós temos até agora 31 de março o prazo para o pagamento especial por conta. Ele não tem que ser efetuado para quem, obviamente, tem esse pagamento a fazer, e são muitos que têm. Portanto, ele está adiado para 30 de junho, pelo menos por enquanto é essa a data que ficou determinada. As declarações modelo 22 deveriam ser entregues até 30 de maio, já estão adiadas para 31 de julho e estas, acrescento aqui também aquela que já falamos há pouco, da contribuição social, portanto, que agora na semana passada era devida, foi suspenso o dever de pagamento. Também o adiamento do pagamento do IRC e do IVA para o segundo semestre, que também já foi avançado. Exatamente. O IVA, como sabem, nós temos dois regimes, temos o IVA mensal e o IVA trimestral. Grande parte das empresas, as microempresas, têm um IVA trimestral e, portanto, o último pagamento foi feito em 15 de fevereiro, o próximo será em maio. Portanto, não é, digamos assim, a emergência mais próxima com que os empresários se defrontam.
contam. Depois temos as linhas, portanto, de apoio que foram decididas a nível nacional, a Covid-19, que tem um montante global, anunciou o Governo, de 160 milhões de euros, para a dotação Fundo de Maneio, que no fundo é a tal tesouraria que as empresas precisam para fazer face a pagamentos de curto prazo, e 40 milhões para a dotação plafond de tesouraria. Essas são linhas nacionais, e depois temos aquelas que, portanto, que eu penso que são importantes, que são aquelas que falávamos há pouco, que se vão colocar já dentro de dias, que têm a ver com as responsabilidades dos vencimentos. E então aí temos o regime do layoff simplificado. Mas antes de entrarmos também no regime de layoff, que deixamos já para conversarmos a seguir, vamos ao encontro de mais 2 espectadores, da RTP Açores e também da Antena 1. Neste caso, liga-nos o Duarte Fernandes, que nos acompanha na Ilha Terceira. Muito boa tarde, Duarte Fernandes. Temos todo o gosto em recebê-lo. Qual é a questão que tem também para nos colocar? Olha, boa tarde, Sra. Jornalista, eu sou convidado. Em relação ao impacto na economia, acho que, portanto, isso vai ser um caos, principalmente para o setor primário e principalmente para as pessoas que não estão a trabalhar para a função pública, nem para o Governo Regional, visto que estes estão garantidos esses ordenados. Agora, quem está a trabalhar por sua conta, eu estou a falar, pronto, eu sou do setor, não sou do setor privado, mas de qualquer forma estou preocupado com as outras pessoas que estão nesse setor, porque há pessoas que no calçado, no vestuário, mesmo no setor primário, na carne, em tudo, portanto não há hipótese de conseguir controlar a situação, porque as pessoas não vão ir agora para os géneros que não são indispensáveis, principalmente agora vão para os setores, para os géneros que são mais acessíveis, que são para a carne, para o leite, para os bens essenciais. E aquelas pessoas que têm uma loja de sapatos, ou de malas, ou enfim, de outros géneros, ou papelarias, ou isso tudo, por exemplo, no caso de pessoas que têm este género de géneros, vai ser muito difícil. Eu acho que isso vai ser um caos, as pessoas não estão a pensar, porque o Governo não pode aumentar isto tudo, porque já antigamente era 4 milhões a trabalhar para 10 milhões, agora daqui a dias é 1 milhão a trabalhar para 10 milhões, como é que vamos sair dessa situação? Portanto, eu não estou a ver isto com bons olhos, não me levam a mal, mas isto tem que se dar outras medidas a nível de restaurantes, a nível de tudo. Portanto, não vamos viver só de farmácias e só de takeaways, nem só de, enfim, de ir ao supermercado comprar. Portanto, muito obrigada, Duarte Fernandes. Já também tomamos nota aqui da sua observação, daquilo que também nos deixou aqui esta tarde. Muito obrigada. Vamos ao encontro agora da Lília Sousa, e que nos acompanha a partir da ilha de São Miguel. Muito boa tarde, Lília Sousa. Boa tarde. Eu estou a ligar porque eu sou cabeleireira, sou mãe solteira, com 3 dependentes em casa. Fui posta na rua pela polícia que fecha a porta, não é? Eu quero saber o que é que se faz, porque se ganho só mensalmente para as minhas despesas, com uma casa e um salão para pagar, não é? Rendas e águas e luzes, o Governo só adiantou as coisas, não é? Temos que pagar aquilo efetivamente quando acabar isso, e eu quero saber o que é que vai acontecer a nós para buscar também para comer, não é? O que é que o Governo vai fazer connosco, que temos dívidas para pagar no fim do mês e não ganhamos €1. E também tenho uma curiosidade imensa, que é o que é que faz as cabeleireiras nas estações, todas elas televisivas, porque eu olho para a televisão e vejo tudo muito bem arranjado, muito bem penteado. Portanto, suponho que as cabeleireiras que estão a trabalhar na televisão continuam a trabalhar, continuam a arranjar os profissionais de televisão. E porque é que nós não continuamos a trabalhar, nem que seja a meio gás e uma pessoa de cada vez com o máximo cuidado, mas ponham-se a trabalhar, porque isto assim não dá. Muito obrigada também, Lília Sousa. Muito obrigada também pelo seu telefonema. Temos mais açorianos que querem entrar em contacto connosco, neste caso o Jorge Pereira, e que está a ouvir-nos na Ilha Terceira. Muito boa tarde, Jorge Pereira. Qual é a questão que também tem para nos colocar? Olha, boa tarde e muitos parabéns pelo programa. Só queria adiantar que
Então, falam de tudo, das grandes superfícies, dos grandes empresários que vão apoiar em tudo, não sei o quê. Mas não se fala, por exemplo, do taxista. Eu sou taxista aqui na Terceira há 30 anos e eu ando com pessoas a um palmo de mim. Portanto, a pessoa senta-se ao lado ou mesmo que se senta atrás. O habitáculo é o mesmo, estamos ali a 1 metro de distância uns dos outros e ninguém se preocupa em saber como é que os taxistas vão ganhar a vida, como é que não vão ganhar a vida, como é que vão sustentar as viaturas, porque, portanto, fecharam o comércio todo. Portanto, agora estou a falar nos takeaways, portanto, que vão fazendo estes takeaways para aí. Mas nós, com os hospitais fechados, com os centros de saúde fechados, com o comércio todo fechado, como é que ganhamos a vida? Portanto, eu já estou há semana e meia sem ir à Praça de Táxis, porque eu tenho medo, claro, da doença, desse coronavírus que anda aí, e, portanto, e as coisas são assim. Portanto, o Governo tem que olhar também para a nossa classe social, tem que olhar para a nossa classe profissional, porque o Governo não está a olhar nada para a nossa classe social e as coisas já aparecem. Segurança social, prestações de carros, é tudo. Portanto, temos que, eles também têm que olhar um bocadinho para nós, que é assim mesmo. Porque nunca ouvi nada da comunicação social a falar nos transportes públicos de táxi, nem de autocarros, mas principalmente de táxis. Nunca ouvi a comunicação social falar nisso. Portanto, eu não sei se nós somos um à parte ou se derrasco se puderes. Desculpe o termo. Obrigada, Jorge Pereira, também pela sua intervenção neste programa. Ouvimos agora o Marco Vieira, da Ilha de São Miguel. Muito boa tarde. Olá, boa tarde. Antes de mais, parabéns pelo vosso programa, bem-aja a todos. A minha questão vira-se para a situação dos idosos que não podem sair de casa e se saírem de casa para ir entregar as suas reformas, muitas vezes o CTT tem um horário reduzido. A senhora Secretária da Solidariedade Social anunciou ontem um e-mail no telejornal da RTP Açores e a minha questão é, não basta criar medidas, não basta criar linhas telefónicas, principalmente a medida em que a senhora facultou o e-mail aos idosos enviarem o seu NIB para pagamento das suas pensões, pois eu tenho um recado para a senhora Secretária. Nem todos os idosos têm habilidades para usarem as novas tecnologias. Eu acho que deveriam ter mais um bocado de respeito pelos idosos e principalmente nesta situação. Muito obrigado e uma boa tarde. Muito obrigada. Nós é que agradecemos também, Marco Vieira, pela sua intervenção também neste Palavra Pública. Nuno Raposo, temos aqui de facto várias questões profissionais de diferentes áreas que estão evidentemente com as dúvidas, como referiu logo no início, quer no setor primário, também aqui a cabeleireira e aqui um taxista, e de facto a informação tem igualmente envolvido esta área profissional, não só dos transportes públicos, mas regras que são extensíveis quer aos taxistas, quer aos próprios autocarros, e a RTP Açores e toda a imprensa tem também falado sobre isso. As dúvidas prementes são como é que vamos ultrapassar esta crise, como é que vamos sobreviver. Vai também ao encontro daquilo que estávamos a falar, só que falando de estruturas tão pequenas e que são o sustento destas famílias, as dúvidas são ainda maiores ao ponto de se tornarem emotivas, não só racionais, mas também emotivas. Exatamente. Aquilo que eu dizia há bocadinho que temos um cenário de muita informação. Há medidas de apoio às empresas, mas a informação é muita, é diária. A que sai hoje revoga a que saiu ontem. A que sairá amanhã vai complementar a que saiu a semana passada. Como é que deve ser feita essa comunicação mais próxima? A comunicação, lá ver, também temos que ser justos. A comunicação, tem havido um cuidado muito grande na comunicação, quer do ponto de vista do Governo da República, quer do Governo Regional. Tem havido uma preocupação também por não encharcar a comunidade de informação a mais, mas o facto é que ela é imensa, portanto, e se associarmos a isso as várias fontes de informação da República Regional, há medidas também que os municípios muito bem têm tomado. Também temos medidas da União Europeia, portanto, e se a isso associarmos e percebermos que a estrutura empresarial nos Açores é maioritariamente de microempresas, portanto, são pequeníssimas estruturas produtivas que não têm, obviamente, um departamento de contabilidade, não têm um diretor financeiro, não têm uma estrutura que lhe permita, digamos assim, fazer a organização de todas essas medidas e depois assentar as ideias e então decidir em consciência, portanto, não é fácil. E no caso também dos intervenientes que tivemos, nem há opção aqui de teletrabalho.
Porque se muitos deles são de contacto com o público. Eu reparei uma coisa que é comum a todas as pessoas que ligaram, e muito bem, que é, uma no caso do calçado, o outro no caso o nosso telespectador taxista, que é, eles estão em pânico, e com toda a razão, porque não têm clientes. Esta crise não se deve à falta de dinheiro, deve-se a uma circunstância diferente da crise que tivemos há uns anos atrás. Não há consumo. Não há consumo, ou seja, o dinheiro não circula, ele existe, está aí, as pessoas não fazem o dinheiro circular. E isso, obviamente, que fez um travão, portanto, muito forte no consumo. E é disso que as pessoas se queixam, portanto, obviamente que o Estado não se pode, nem consegue, obviamente, substituir-se às pessoas, e por isso é que nós devemos perceber, e penso que já todos percebemos, que as coisas não voltarão a ser como eram. Não sabemos muito bem como é que elas vão ser. Eu penso que nenhum empresário, nenhum político intelectualmente sério e honesto pode garantir que daqui a 3 meses, ou 4 ou 5 meses, a situação já estará ultrapassada. Sabemos que sim, que ela será ultrapassada, porque já tivemos, ao longo da história, situações de pandemias mundiais. Fala-se muito na gripe espanhola, que foi há exatamente 100 anos atrás, portanto ela passou, o mundo reergueu-se e as pessoas refizeram as suas vidas normais, portanto sabemos que, e essa é a única certeza, que sairemos dessa crise. E eu penso que, no que toca à questão das empresas, o segredo está em que ela passe o mais rapidamente possível. E por isso eu penso que aqui fazemos novamente a ligação à parte da saúde, que é, se nós todos cumprirmos com as instruções, que já sabemos de cor, não vale a pena estar aqui a dizer quais são, que são simples, e se formos disciplinados a cumpri-las, eu penso que estaremos a contribuir para que esse período de tempo, que não sabemos muito bem qual é, passe depressa. Porque quanto maior for o período em que durar essa privação, essa redução do consumo, maiores serão os estragos na economia. E há muita destruição de emprego e de empresas que será, obviamente, irrecuperável. Já é. Aliás, eu tenho dados de hoje. Há várias empresas que já estão a avançar com o despedimento coletivo, porque certamente, na região, exatamente, são dados de hoje. E não são as pequenas, também grandes empresas? Eu sei que são vários casos, portanto, são situações de despedimento coletivo, porque, como eu dizia, os empresários estão bastante aflitos, porque querem cumprir e antes pagar agora as compensações a que sabem que têm que pagar, do que adiarem sem garantias de que até ao final do ano a coisa melhore, porque não basta só a epidemia passar. Depois da epidemia passar é preciso voltar ao nível de consumo que tínhamos antes. E isso tem a ver com uma questão muito importante, que é a confiança. E esses empresários que resolvem, infelizmente, ter que fechar portas e avançar para os despedimentos coletivos, olham para estas medidas como sendo insuficientes para poderem continuar a manter a atividade? A sensação que é compreensível é que podia ser sempre um bocadinho melhor. Mas, obviamente, que nós não podemos, e agora ponho-me aqui na pele do Estado, do Governo, seja da República, seja regional. Nós não podemos, obviamente, pôr à disposição medidas que coloquem as empresas como se nada tivesse acontecido, porque nós temos que todos repartir, digamos assim, os custos desta situação por todos. Porque é assim, quanto mais pagarmos ou quanto maiores forem financeiramente estas medidas, isto depois vai-se repercutir, obviamente, nos impostos, porque temos que tirar de um lado e colocar no outro. Se bem que, para que as pessoas percebam, estas medidas de apoio às empresas são muito importantes e não são importantes só para as empresas, são importantes para todos. Porque a alternativa de, por exemplo, não ajudar as empresas com, por exemplo, o regime do layoff simplificado, que no fundo corresponde em pagar parte do vencimento do trabalhador, que já é reduzida à partida a cerca de 2/3, a alternativa a isso é o despedimento dessas pessoas e fica o Estado com a responsabilidade de, por exemplo, pagar um subsídio de desemprego durante 2 anos, 2 anos e meio. Portanto, eu penso que é incomparável, são incomparáveis as duas situações e é preferível, obviamente, fazermos um esforço, arriscando, obviamente, no sentido de apostar nestas medidas de manutenção dos empregos, do que atirar a toalha ao chão e, portanto, as empresas irem para o desemprego. Exatamente. Nós depois vamos ouvir mais 2 intervenções. A primeira de Maria Medeiros, que está em São Miguel. Muito boa tarde, bem-vinda. Qual é a questão que tem para nos colocar? Estou sim, boa tarde, minha senhora. Boa tarde, meu senhor. A questão é a seguinte, eu tenho que abaixar aqui mais uma coisa. Com licença.
Com certeza. A questão é o seguinte, está tudo preocupado. Eu também estou preocupada porque estou no RSI. Só que é assim, estão a fechar tudo e mais alguma coisa, mas não estão vendo bem. Olha, e para já é assim, eu ponho as culpas, porque toda a gente fala, mas ninguém abre a boca em nada. Ao governo, temos o governo da porcaria cá. Porque este governo já devia ter fechado o aeroporto há muito tempo e não fechou. Entretanto, mas tem alguma questão concreta relativamente ao tecido empresarial? Olha, a nível económico, é assim, agora estarem ajudando a puxando para o seu lado. Põem as coisas muito mais caras e esquecem-se das pessoas que não podem comprar, as pessoas que estão em casa e fecham os estabelecimentos, essas coisas assim, também têm uma família em casa. Trabalhadores, seja pedreiros, seja lá o que for, também têm uma família em casa, vão trabalhar, estão sujeitos a apanhar qualquer coisa. É assim, eu sou mãe e pai ao mesmo tempo. Não estou a trabalhar, infelizmente, por motivos de doença. Recebo uma porcaria do RSI, fora o abono, e da parte do governo também, da menina, porque o pai não dá o sustento. Eu gostava de saber era porque é que não me ajudam mais, não só a mim, mas como às outras pessoas que têm que fechar as portas para ficarem em casa. Muito obrigada também, Maria Medeiros, pela sua questão. Eu não estou a ser mal educada com a senhora, primeira coisa. Isso é assim, eu estou a falar para o governo, para as pessoas do governo. Eles sabem quem são. Tomamos nota também da sua questão. Obrigada também pela sua intervenção. Maria Medeiros, avançamos, temos mais outras pessoas que querem também entrar em contacto connosco. Neste caso, aguarda o Ricardo Cândido da Ilha de São Miguel. Muito boa tarde. Boa tarde. Faça favor. A questão que eu tenho é essa. É assim, nós temos as frotas de peixe estão fechadas. Não há transportes de peixe. E eu queria saber como é que nós, pescadores da Vila do Alto Peixe, vamos sobreviver com as frotas fechadas. Muito obrigada também, Ricardo Cândido, pela sua questão, aqui também bastante precisa. Nuno Raposo, de facto, a Maria Medeiros colocou aqui também essa chamada de atenção para a especulação do mercado, com tantos estabelecimentos fechados, os poucos que ainda têm portas abertas e os serviços essenciais, pode haver esta especulação do preço. Isso não pode ser uma estratégia para assegurar postos de trabalho, mas também pode ser um aproveitamento da situação. Aparentemente é um aproveitamento, mas pode não ser, eu explico. Aliás, o vice-presidente do Governo Regional teve a ocasião de explicar isso na quinta-feira, creio eu, e explicou bem, da seguinte maneira. Vamos dar o exemplo do álcool. As pessoas falam que o álcool multiplica o preço por 10 ou por 20 ou por 30, portanto, está a preços que as pessoas não têm capacidade de o adquirir. Ora, se o Governo, por exemplo, determinasse de forma administrativa, por via autoritária que tem, de estabelecer um preço máximo do álcool, que seria o preço que tinha antes desta crise, o que aconteceria era uma coisa muito simples. Os fornecedores de álcool, porque não é o Estado, não é o Governo Regional que produz álcool, os produtores de álcool não iriam fornecer o álcool para a região autónoma dos Açores, iriam fornecer para outras latitudes, onde venderiam o álcool a um preço que o mercado neste momento está a pagar por ele. Portanto, não é fácil, impedir esse tipo de comportamentos, mas obviamente que não deixa de ser crime, e existe um crime de especulação, obviamente desde que cumpridos os requisitos. Agora, também é um dado adquirido que neste momento existe uma procura excessiva de álcool, as pessoas estão a consumir álcool, enfim, e outros produtos farmacêuticos numa quantidade que não tem nada a ver com aquela que antes habitualmente consumíamos. E, portanto, é natural que haja aqui um aumento do preço. Também não pode ser este o momento ideal para algumas empresas que não conseguem escoar os estoques poderem fazer aqui uma reconversão do produto, porque, por exemplo, no continente, algumas empresas do setor têxtil estão agora a produzir equipamentos de proteção individual, ou então outras que estão a trabalhar na construção de ventiladores e dispositivos médicos, até de kits de teste de diagnóstico. Poderá ser também esta uma oportunidade para alguns empresários
olharem para aquilo que tem mais procura neste momento e focarem-se nesse sentido? Sim, eu costumo dizer, aliás, que todo o problema cria uma oportunidade. Portanto, se as pessoas tiverem o sentido e a perspicácia para perceberem onde é que as oportunidades vão surgir, muito bem. Agora, não podem, obviamente, me ouvi ontem numa notícia, porem-se a fazer máscaras com tecido vulgar, que não, no fundo, desempenham aquela que é a função principal, que é a de proteger a pessoa que está a usar a máscara e dar uma sensação que não é verdadeira de proteção. Portanto, penso que sim, isso devem fazer, obviamente. A produção do álcool, do desinfetante, por exemplo, poderá ser agora também uma resposta. Exatamente. Aliás, há já ajustamentos que estão a ocorrer na área da restauração, que é sempre um bom exemplo, em que algumas empresas devem, e estão já a fazê-lo, a recorrer ao takeaway. Portanto, as empresas e os restaurantes estão proibidos, por lei, neste momento, de abrir ao público, podem, contudo, continuar a trabalhar, se o fizerem, portanto, com a porta fechada ao cliente e apenas no sentido de produzirem para entregarem em casa ou o cliente vir à porta buscar. Eu sei de casos cá que já estão a trabalhar nesse sentido, tenho até feedback de situações que têm corrido muito bem. Não me estou a referir aqui ao caso do McDonald's, passe aqui a publicidade, que é um caso já existente de takeaway. Estou a referir-me àqueles restaurantes que tradicionalmente não trabalhavam nessa modalidade e, lá está, como dizia bem, no sentido de se adaptarem e reorientarem, tentarem aproveitar a estrutura produtiva que têm, porque não é necessário que todos vão para layoff. Se necessário e se possível, as empresas devem se reinventar e, dentro daquilo que o mercado permite, devem, obviamente, reorganizarem-se e, por exemplo, na área da restauração, fazer isso. Aliás, esta é uma chamada que faço. E no setor da pesca, tínhamos essa dúvida de Ricardo Cândido, um setor também com uma fragilidade. E antes, só para terminar, aliás, essa, como eu dizia, na parte da restauração, também compete a nós, consumidores, promover, portanto, ou seja, não compete apenas aos políticos e aos empresários fazerem esta retoma da economia. Se nós também, consumidores, temos esse papel em mãos, porque se nós também consumirmos dos restaurantes, por exemplo, desde que, obviamente, a preços acessíveis, e não todos os dias, como é óbvio, mas se aqui e ali alimentarmos esses novos negócios que vão surgir, estaremos a contribuir, obviamente, para que não tenhamos tantas situações de encerramento de estabelecimentos de restauração, etc, etc. Portanto, eu penso que essa é uma postura que também nos compete a nós, consumidores. Mas ia dizer, peço desculpa. A questão do setor da pesca também, com bastante fragilidade económica nesta altura, alguns armadores têm também equipas pequenas, estão com algumas dificuldades, também se poderão candidatar a estas linhas de apoio? Depende, pronto, eu confesso que não estou muito à vontade na área da pesca, mas sei que, obviamente, depende da estrutura de que estamos a falar. Se é uma empresa que tem, se há um armador que tem, obviamente, uma equipa de funcionários que são trabalhadores da empresa, naturalmente que sim, desde que, obviamente, seja demonstrada a redução da atividade. E, aliás, essa era uma nota que eu penso que é importante. Temos vindo a dizer coisas muito importantes, mas há aqui uma nota importante sobre aquela que eu acho que é a medida mais importante que existe, que é uma medida nacional, que é a do layoff simplificado, que, ao fim e ao cabo, esta medida já existe no Código do Trabalho e, portanto, o layoff significa, para quem não sabe, significa suspender o contrato de trabalho, ou seja... De uma forma temporária. Exatamente, ou seja, a pessoa não deixa de ser trabalhador daquela empresa, continua e mantém o vínculo à empresa, mas o contrato é suspenso. Portanto, faz, digamos assim... A remuneração também. Sim, obviamente. O que é que interessa dizer em relação à remuneração? Enquanto o layoff existir, e o layoff já foi alterado 2 vezes em 3 dias, este regime simplificado, é que, no fundo, o trabalhador recebe 2/3, vai para casa, portanto não tem que trabalhar, aliás é em casa que ele está bem, está seguro e protegido, vai para casa, recebe 2/3 do seu vencimento, há aqui um limite, obviamente, mas que é de 1.905 euros, mas receberá 2/3, desde que não ultrapasse esse limite, sendo que 70% é pago pela Segurança Social e 30% pelo empregador, pela empresa. Qual é a crítica que eu faço aqui? Não é nova, muitos têm
portanto, de viva voz, transmitida essa crítica, é que parece-me que o processo podia ser mais simples. É preciso provar que houve uma quebra bruta na faturação nos últimos 60 dias, nos últimos 2 meses. Ora, isso não é compatível com a urgência e com a necessidade muito rápida que temos de colocar o dinheiro nas empresas, e depois tem que ver com a forma concreta, as pessoas não sabem, é preciso explicar isso, esses 70% que a Segurança Social entrega ao trabalhador, não a entrega diretamente. A empresa tem que pagar diretamente ao trabalhador os 2/3 e depois recebe da Segurança Social a tal componente dos 70%. Tem que ser mais célere. Já continuamos a falar sobre o layoff, algumas empresas estão também a fazer esta opção. Antes disso, seguimos agora até à Ilha das Flores, vamos precisamente ao encontro do José Costa. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Faça favor. Sim, está. Portanto, aqui uma questão que eu sou empresário em nome individual, não tenho funcionários, mas tenho encargos mensais, renda, edifício, todos os impostos inerentes ao negócio, tenho encargos bancários e até hoje não ouvi falar que haja algum tipo de apoio para essas empresas. Está bem, muito obrigada, José Costa. Já vamos também responder à sua questão. Seguimos agora para a Ilha Terceira, onde nos ouve o José Correia. Muito boa tarde, José Correia. Vamos, afinal, ao encontro da Regina Gomes, que está connosco no Faial. Muito boa tarde. Qual é a questão que tem para nos colocar? Olha, boa tarde. Aqui fala da Ilha do Faial, Regina Gomes. Eu estou a ouvir o senhor a dizer que a parte da restauração a fazer takeaway. Olha, na Ilha do Faial isso não funciona. As pessoas não estão habituadas a fazer, a ir buscar takeaways apenas só às pizzarias. Portanto, como é que um restaurante, que por acaso o meu filho trabalhava num restaurante que iniciaram-se há pouco tempo, e estão todos em casa, o que é que vão fazer estes funcionários? Vão despedi-los? Os cafés da nossa freguesia, tudo fechado, da nossa freguesia como da ilha toda, tudo fechado. Esta gente vai tudo para casa despedido. Qual é o apoio que o governo vai dar a esta gente? É isso que me preocupa muito. Eu neste momento já não estou ao serviço, não me toca a mim, mas toca-me aos filhos, aos nossos filhos. Muito obrigada. O que é que vai acontecer? Esta juventude, ou vão entrar em desânimo? O meu filho está entrando em desânimo, assim como o meu, todos. O que é que vai acontecer a estes jovens? Obrigada, Regina Gomes, também pela sua intervenção. Nuno Raposo, de facto aqui este empresário das flores, o José Costa, em nome individual, não tem funcionários, mas referiu que tem evidentemente os encargos associados a quem tem uma empresa aberta. Apesar de já existirem estes apoios, estas medidas complementares anunciadas na região a semana passada, percebemos que ainda não estão muito esclarecidos como é que deverão fazê-lo. Deverão dirigir-se a quem para requisitar estas linhas de apoio? Ao público, diretamente à instituição financeira, onde é que podem resgatar estes apoios? Em primeiro lugar, dizer este telespectador das flores que também os empresários em nome individual, ou aqueles que trabalham geralmente a recibo verde, também têm, ou são objeto ou são consagrados também nestas medidas, portanto também são beneficiários dessas medidas de apoio e, portanto, não estão excluídos. Em relação a quem devem dirigir-se, geralmente as empresas têm o seu contabilista, que é aquela pessoa que está mais perto das empresas, das microempresas, que não é um contabilista interno que trabalha no dia-a-dia dentro da empresa, mas é aquela pessoa a quem geralmente as pessoas recorrem para este tipo de questões. Onde é que tratam de pedir estes apoios? Depende dos apoios. Há apoios que são de caráter tributário ou fiscal, que devem ser tratados diretamente junto do Serviço de Finanças, por intermédio do contabilista. No que diz respeito à questão do layoff e aos apoios que resultam do layoff, é um processo muito simples e por isso é que se chama layoff simplificado. É um regime mais simples do que já vem previsto no Código de Trabalho, que começa com uma comunicação da empresa aos trabalhadores, que vão ser abrangidos pelo regime,
e depois é enviado imediatamente à Segurança Social esse requerimento. E a partir daí o procedimento inicia-se. Mas durante quanto tempo? Pelo menos 3 meses? A portaria inicial falava num regime de 1 mês. 3 dias depois foi revogada. E um dos pontos que foi revogado foi exatamente esse. É que agora não é 1 mês, mas sim 6 meses. Aliás, o que diz a lei é ela tem a validade de 1 mês, prorrogável mensalmente até o máximo de 6. Há aqui, na minha opinião, um requisito que foi adicionado pelo legislador, que me parece mal, porque se a medida ultrapassar 1 mês, obriga a que as empresas façam o trabalhador gozar as férias totais do ano a que tem. Ou seja, antes do layoff se prolongar até 6 meses, passado 1 mês, tem que automaticamente gozar-se as férias. O que significa que estão, na nossa opinião, a encarecer ou a sobrecarregar a empresa com os encargos que resultam, obviamente, das férias, do subsídio de férias, que não tem que ser necessariamente pago nesta altura, obviamente, mas parece-me que este requisito não devia estar aqui nesta fase tão complicada das empresas, porque quanto menos requisitos, quanto menos e quanto mais simples forem as soluções, melhor, porque se no continente já é complicado, nós aqui temos muitas pequenas empresas, temos empresas como este telespectador das Flores, que é apenas ele, não tem mais ninguém, e nós temos muitas empresas que funcionam nestes termos, temos muitas empresas com menos de 10 trabalhadores, que são os micro... cafés, as freguesias, exatamente, os restaurantes. E, portanto, ou somos simples e as pessoas percebem e depois podem decidir vou ou não vou procurar estas medidas, ou se é muito complicado, até podem ser boas as medidas, mas a pessoa pode decidir não vou por aí, vou fechar o estabelecimento, vou despedir. Portanto, esta questão é muito importante também. Obrigada. Já voltamos também a conversar. Agora escutamos a Maria Silveira, que nos acompanha na Ilha do Pico. Muito boa tarde, Maria Silveira. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu não a estou a ouvir. Nós estamos a ouvi-la perfeitamente. Boa tarde. Eu tenho ouvido sempre os programas que têm dado e quero dar os parabéns por isso, por esses esclarecimentos todos. Eu sei que é mau para quem tem a restauração, principalmente, é muito mau, quer a nível dos donos, quer a nível dos trabalhadores, porque ele se ganha pão. Mas não vejo ninguém a dar valor ao Sr. Presidente Regional dos Açores, porque não temos tão mal como no continente, por ele ter tomado a iniciativa por si própria, assumiu a responsabilidade para nos livrarmos desta pandemia, senão tinha sido muito pior. Não vais nem ganhar valor a isso. Nem criticar o Sr. Primeiro-Ministro agora quer que a TAP e a SATA venha para Ponta Delgada e para a Terceira, o que acho Maria Silveira, mas sobretudo em relação ao impacto que estas medidas e sobretudo o Covid-19 estão a ter na região, tem alguma questão em concreto? Não, a questão que eu tenho é que é muito grave esta epidemia. Que é que nos devíamos procurar? Eu não estou a ouvir. Muito obrigada, Maria Silveira, também pela sua participação. Vamos agora ao encontro de Manuel Dias, na Ilha Terceira. Muito boa tarde. Qual é a sua questão? Sim, boa tarde. Falo aqui da Terceira. Eu sou empresário da restauração e uma coisa que me fez alguma confusão foi a suspensão da Segurança Social à última da hora, quando já há muitas pessoas já tinham pago a Segurança Social, porque não terem dito isso mais cedo. Embora esse dinheiro vai ter que ser pago, com certeza, mas poderia fazer face a alguma coisa mais, fosse mais importante. Isso não aconteceu, foi em cima da hora, já tínhamos pago, como muita gente já tinha pago. Muitas pessoas falam aí que é a restauração, que tudo vai sofrer com isto, uns mais, outros menos. Como é que se vai sair disto? É que não sei. A doença está, e o que está a ser feito tem que ser feito, não é? Agora, o problema vai ser depois para muito obrigada disto. Também, Manuel Dias, pela sua participação.
não vai ser só com ajudas como têm sido anunciadas, porque não vai haver dinheiro para pagar às pessoas, mesmo que seja só 20%, porque as empresas estão fechadas, não estão a realizar dinheiro. Obrigada uma vez mais também pela sua intervenção, Manuel Dias. Vamos agora também na Ilha Terceira, mas ao encontro do Paulo Oliveira. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, eu sou pescador e a gente... Estamos a ouvi-lo. Eu sou pescador e a gente não há embarque de peixe e além de não haver embarque de peixe também aqui para vender nas ilhas também não se pode vender porque os restaurantes estão fechados, as pessoas para o consumo também não consomem e não se sabe quantos pescadores existem, não se sabe os ordenados pescadores, as associações não fazem nada. O senhor da Federação das Pescas diz que a gente tem não sei quantos pescadores e aí os pescadores não sabem de nada. Os armadores é que têm as consequências todas e os pescadores seguem assim. É só isso. Obrigada, Paulo Oliveira. Anotamos também já a sua questão. Vamos agora também ter a oportunidade de escutar, mas na ilha de São Miguel, António Feleja. Muito boa tarde, seja também bem-vindo. Não sei se o António Feleja também está connosco, se é alguma também questão para nos colocar. António Feleja, muito boa tarde, seja bem-vindo também. Qual é a questão que tem para nos colocar? Não está connosco neste momento, já voltaremos ao encontro deste espectador. Nuno Raposo, temos aqui outras questões, muitas delas centradas também aqui na questão da restauração, como foi a intervenção do Manuel Dias. Para quem já pagou a contribuição da Segurança Social, esse valor será ressarcido ao empresário uma vez que foi decretada a suspensão? Como é que funciona neste caso? Bom, no caso que tivemos aqui a ocasião de presenciar, no fundo aquele que pagou mais cedo foi penalizado por isso. Eu tenho a certeza, a lei não fala nessa possibilidade, porque também temos que ter a noção de que isto são diplomas que estão a ser escritos à pressa, que apesar disso não deixam de ter a qualidade mínima que se lhe exige, mas no caso deste senhor, ele teve o azar certamente de ter pago antes de sexta-feira. Geralmente os empresários pagam na sexta-feira, que é o último dia, e portanto ele não teve a possibilidade de beneficiar dessa isenção. Eu tenho a certeza que se ele colocar a situação à Segurança Social, não tem dúvidas nenhumas de que eles tentarão repor a situação dele como se ele pudesse beneficiar dessa situação. O facto é que essa medida foi anunciada 3 ou 4 dias antes, portanto foi no dia, penso que 15 de março, portanto a 5 dias, portanto foi na segunda-feira, e portanto é natural obviamente que as pessoas não tenham acesso à informação como outros têm, mas penso que se ele colocar a situação à Segurança Social, que a Segurança Social poderá obviamente repor a situação no sentido de lhe ser devolvido ou dar-lhe um crédito no mesmo valor relativamente às prestações do mês seguinte. De recordar também que o Governo Regional tem esta linha, a RIAC, a linha de apoio ao cidadão, 800-500-501, uma linha que também desde a passada sexta-feira está disponível para esclarecer muitas das dúvidas para os empresários sobre estas medidas, mas também sobre situações como esta que nos foi colocada pelo espectador. Agora sim, penso que estamos em condições para ouvir o António Feleja, que nos acompanha em São Miguel. Muito boa tarde, seja bem-vindo também. Boa tarde, senhora. Eu queria fazer uma pergunta ou duas a esse senhor sobre a questão da atividade de taxista. Eu sou taxista por profissão e sou presidente da Associação de Táxis de Ponta Delgada e represento a classe em geral. Eu queria fazer uma pergunta a esse senhor privado a atividade de escada reduzida de 100 para 10% de trabalho. E os taxistas em si são eles que suportam a Associação de Táxis e a Central em geral. Eles, inclusive deles, estão com graves problemas financeiros porque o impacto do coronavírus afetou tudo o setor. E neste caso,
que não haja suporte financeiro da parte dos taxistas para manter a central, onde é que nós podemos manifestar apoio, o auxílio para manter uma atividade que é infraestrutura e a central é uma entidade pública, e isso é um problema que nós gostamos de saber de onde é que a gente poderia resolver. Fica tomada nota também da sua questão, muito obrigada. Ouvimos agora Ana Sousa, que também está na ilha de São Miguel. Muito boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Estou sim? Sim, sim, estamos a ouvi-la. Olha, nós temos uma questão. Portanto, nós temos uma pessoa que nos presta cuidados domésticos. Portanto, temos contratada como trabalhadora doméstica. E tivemos que dispensar os serviços da mesma por termos em casa uma pessoa que faz parte de um grupo de risco. Eu gostava de saber se estão previstos alguns apoios por parte da Segurança Social para fazer face ao pagamento continuado, não é? Porque vamos ter que continuar a pagar esta pessoa. Portanto, se estão previstos alguns apoios da Segurança Social para esta situação, e também se a nível de prestações de Segurança Social se ficamos isentos deste pagamento. Muito obrigada também pela sua questão, Ana Sousa. Nuno Raposo, vamos primeiro aqui ao António Fleja, uma vez mais a questão de onde é que estão esses apoios, como é que podemos aceder a eles. Todas as empresas, e neste caso uma associação, mas todas as empresas estão aptas para se candidatarem a estas linhas de apoio? As linhas de incentivos têm algumas áreas que não estão abrangidas e já tem havido críticas de alguns setores que no fundo estão a reclamar exatamente contra isso, porque houve aqui uma escolha dos políticos em relação às áreas que podiam beneficiar dessas linhas de apoio, mas eu penso que o mais importante, porque são linhas de apoio de crédito que será concedido e que terá que ser pago mais tarde. É preciso que os empresários tenham a noção disso. Não é dinheiro que é dado ou emprestado a fundo perdido, são empréstimos e por natureza os empréstimos têm que ser, o valor tem que ser devolvido. É certo que tem taxas muito baixas, mas é preciso que os empresários percebam muito bem o que é que vão fazer com este dinheiro que vão ter emprestado, porque isso terão capacidade ou não de o devolver. Mas estas linhas estão ainda a ser ultimadas, porque há neste momento uma discussão muito acesa entre o Governo e os bancos, porque a questão que está em cima da mesa é quem que vai dar as garantias. Os bancos não podem, porque há neste momento regras muito apertadas relativamente às imparidades. Por outro lado, o Governo entende, e bem, que não deve dar a totalidade da garantia, mas se não der a totalidade, muitas vezes o empresário não tem capacidade, seja de bens imóveis ou outro tipo de garantias, para cobrir a tal parte que o Governo não quer assumir. Portanto, a discussão está neste momento neste ponto. Eu tive hoje contactos com bancos a quem perguntei como é que está o processo, no sentido de se puder iniciar já de imediato um procedimento de candidatura a este tipo de incentivos. Já há empresas interessadas também? Já, mas neste momento estão à espera que seja definida essa situação. Lá está. Isso não é bom, porque enquanto... Os dias vão passando. Os dias vão passando e o dinheiro é importante e essa dinâmica não se compadece com a dinâmica das empresas. Uma questão importante que falou há pouco tem a ver com a linha Covid Açores, que foi, de facto, anunciada na sexta-feira passada, penso que na quinta-feira ou na sexta. Eu tive o cuidado na sexta-feira de manhã, porque houve um conjunto de medidas que foram anunciadas pelo Vice-Presidente do Governo Regional, muito boas, que complementam as medidas do layoff nacional, que são, de facto, na minha opinião, muito boas, porque são incentivos que são dados praticamente a fundo perdido se o requisito de se manter os postos de trabalho até ao final do ano, se for cumprido. Mas eu dizia, liguei na sexta-feira de manhã para a linha, as pessoas não estavam ainda informadas destes pormenores, de forma muito educada pediram-me o contacto de e-mail, eu dei o meu contacto de e-mail, mas o facto é que até hoje ainda não tive resposta. Portanto, é importante que toda esta equipa esteja, desde o início até ao final,
preparada para responder imediatamente. Isso não parece que tem que se montar em muito pouco tempo. Também o nosso tempo está no fim, os últimos segundos, só para abordarmos aqui também esta intervenção da Ana Sousa. No caso, não sendo uma empresária, tem que dispensar o serviço de uma empregada doméstica, como é que pode fazê-lo? Há alguma proteção também neste caso? Portanto, houve um conjunto de despachos que foram, portanto, publicados aliás, há 3 despachos, de 3 de março, outro de 9 e outro de 13 de março. Aliás, um despacho e dois decretos-leis que, no fundo, equiparam esta situação. Segundo percebi, a senhora de serviço doméstico teve que deixar de prestar o serviço que prestava em casa da senhora telespectadora, porque, entretanto, havia alguém que estava contaminada com o Covid-19. Quando assim é, este despacho equipara essa situação, a doença com internamento hospitalar e, nesse caso, a Segurança Social paga 100% do vencimento da pessoa atingida. Muito obrigada também, Nuno Raposo, por ter estado connosco neste Covid-19 Palavra Pública, aqui estes esclarecimentos para os empresários e para os açorianos nesta altura tão difícil. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado. Obrigada também pela sua presença desse lado, foi um gosto tê-lo também em casa. Não se esqueça, mantenha-se em casa, proteja-se. Continuação de uma boa noite e até amanhã.